Não foi criado para enfrentar tanques. Na verdade, a máquina que os soviéticos improvisaram em poucas semanas nem sequer havia sido pensada para combater blindados. Sua função inicial era outra: derrubar fortificações, abrir caminho através de muro de concreto e destruir os pontos fortes nas cidades devastadas pela guerra. No entanto, quando entrou em ação, aconteceu o impensável. Começou a aniquilar os colossos de aço alemães com uma facilidade aterradora. O que havia nascido como um remédio emergencial transformou-se em uma das armas mais temidas da frente oriental. Esta é a história de um canhão autopropulsado concebido na desesperação, forjado no caos e lembrado como o carrasco acidental dos tanques mais poderosos da Segunda Guerra Mundial. No duro inverno de 1942, o Exército Vermelho sangrava entre as ruínas de Stalingrado. As divisões alemãs avançavam com carros de combate cada vez maiores e mais bem armados. Tigres, panteras e até os imponentes destruidores de tanques Ferdinand pressionavam sem descanso. Enquanto isso, as tropas soviéticas continuavam arrastando peças de artilharia rebocada pela neve, pelos escombros e pelas ruas reduzidas a pó. A maioria de seus canhões não conseguia acompanhar o ritmo do inimigo, carecia de potência suficiente e ficava exposta aos contra-ataques. A luta na cidade só tornava tudo pior. Já não se tratava de campos abertos, mas sim de becos estreitos, edifícios semi-arruinados e posições fortificadas. Os canhões leves mal arranhavam a couraça alemã, e os artilheiros muitas vezes eram obrigados a abandonar suas peças quando eram ultrapassados. A necessidade era urgente. Era preciso uma arma que pudesse avançar junto à infantaria, resistir a impacto e arrasar qualquer obstáculo. Não se buscava perfeição, buscava-se um martelo capaz de golpear sem piedade. E era necessário imediatamente. A União Soviética não podia se dar ao luxo de desenvolver um veículo do zero. Assim, recorreram ao que já tinham em mãos e transformaram-no em algo aterrador. Tomaram o chassi do tanque pesado KV-1S, retiraram sua torre e colocaram em seu lugar um gigantesco obuseiro de 152 mm. Nada de sistemas sofisticados, nem de inovações tecnológicas, apenas uma caixa de aço com um canhão colossal cravado na frente. O protótipo, denominado Objeto 236, era simples e brutal. Estava armado com o canhão mm-20, originalmente projetado para disparar da retaguarda, agora convertido em instrumento de destruição direta. Seus projéteis explosivos foram pensados para pulverizar bunkers e reduzir edifícios inteiros a pó. O tempo de desenvolvimento foi tão curto que parece irreal. Desde os primeiros esboços até o protótipo pronto passaram-se apenas 25 dias. Foi uma corrida contra o relógio alimentada pela desesperação, pela praticidade soviética e pela pressão brutal da guerra. Os testes foram mínimos, apressados, mas suficientes. A arma funcionava. E isso bastava. Assim nasceu o Su-152. Rústico, limitado, mas letal. As fábricas iniciaram a produção quase de imediato. Não era um veículo elegante, mas cada disparo impactava como um trem. A linha de frente estava prestes a descobrir seu verdadeiro poder. O Su-152 não era apenas um canhão sobre lagartas. Era uma ferramenta de demolição em movimento. Suas munições eram colossais. Cada projétil de duas partes pesava quase 50 quilos. Criadas para arrasar fortificações, essas cargas não apenas destruíam um alvo, faziam-no desaparecer. Um único disparo podia fazer uma casa desmoronar, apagar uma posição fortificada ou fraturar a couraça de um tanque como se fosse lata. Mesmo que a granada não penetrasse, a onda de choque era capaz de matar a tripulação inimiga com a pressão interna, os estilhaços e o rompimento das soldas. Nem mesmo os monstros blindados estavam a salvo. Documentos da época relatam Panzer IV virados pelo impacto brutal. Aquilo não era duelo de tanques. Era artilharia disparando a queima-roupa. Sim, era lento para recarregar. Transportava apenas cerca de 20 disparos e sua tripulação tinha de se extenuar para introduzir cada projétil na culatra. Mas a precisão era secundária quando qualquer coisa a poucos metros do impacto virava cinzas. O Su-152 não buscava ser exato.
Sua mensagem era definitiva. Julho de 1943. O campo de Kursk estava prestes a se tornar o cenário da maior batalha de tanques da história. E pela primeira vez, o Su-52 entrava em ação. O alto comando soviético mal havia conseguido treinar as guarnições antes de enviá-las à frente. Os primeiros 12 exemplares foram organizados em regimentos de artilharia independente e lançados imediatamente em um dos choques blindados mais ferozes de toda a guerra. O batismo de fogo não demorou a mostrar do que essa máquina era capaz. Os imponentes Elefant, antes chamados Ferdinand, avançavam com a confiança que lhes dava sua blindagem frontal de quase 200 milímetros. Para os alemães, aqueles colossos pareciam invulneráveis. Mas então soou o estampido. A uns 800 metros, um Su-52 disparou, e o projétil explodiu com tal violência que a couraça se abriu como se fosse papel. A tripulação morreu instantaneamente, o veículo incendiou-se e a confiança alemã desmoronou. Não foi preciso perfurar a armadura. A onda de choque bastou para romper soldas, despedaçar o interior e reduzir o gigante a um amontoado em chamas. Esse primeiro impacto foi apenas o começo. Tigres, Panteras e até Panzer IV sucumbiram sob o martelo do canhão de 152 milímetros. A arma improvisada havia encontrado, sem intenção, uma nova função: caçadora de tanques. Entre os soldados começou a circular um apelido que se repetiria até o fim da guerra: Zveroboi, o mata-bestas. Mas Kursk era um inferno. O campo de batalha estava coberto de fumaça, poeira, fogo e confusão. As tripulações do Su-52 enfrentavam contra-ataques ferozes, bombardeios aéreos e atiradores de elite. Suas máquinas, lentas de recarregar e fáceis de localizar pelo clarão de cada disparo, ficavam em risco constante. Ainda assim, resistiram. Cumpriram um papel que não lhes fora designado e frearam os blindados alemães em meio ao caos. A besta caçadora havia chegado, e o inimigo sabia disso. Claro que nem tudo era força. O Su-52 também tinha falhas graves. Sua blindagem, embora razoável, não resistia aos projéteis dos canhões alemães de 88 milímetros. Um impacto certeiro geralmente significava destruição imediata. O interior era um tormento, quente, apertado e abarrotado de munição e combustível. Um dos tanques de gasolina ficava logo ao lado do motorista. Se a couraça cedesse, a explosão era quase certa. A isso somava-se seu ritmo de disparo lentíssimo, apenas 2 rondas por minuto, sempre que os municiadores não estivessem exaustos ou sob fogo inimigo. Além disso, o canhão mal podia mover-se horizontalmente. Para mirar em um alvo em movimento, era necessário girar todo o veículo. Isso o tornava letal em emboscadas, mas um alvo fácil em campo aberto. Os comandantes soviéticos entenderam rapidamente. Em vez de usá-lo como ponta de lança, começaram a posicioná-lo um pouco mais atrás, acompanhando a infantaria e os tanques a algumas centenas de metros de distância. Sua especialidade passou a ser demolir posições fortificadas, arrasar bunkers e emboscar blindados que avançassem demais. Em combates urbanos, sua presença era devastadora. Um único projétil podia reduzir um prédio ocupado por inimigos a um monte de escombros. Não era uma arma sutil, mas também não precisava ser. Entretanto, havia um problema maior. A base que o sustentava, o veterano KV-1S, começava a ficar obsoleto. Seu desenho era limitado, a proteção não bastava contra as novas ameaças e a confiabilidade mecânica deixava muito a desejar. Say OSU 152 Kuzes Continuer Util, Tyria de Evoluer. Foi assim que os engenheiros soviéticos decidiram transferir seu temível canhão para o novo chassi da série IS, muito mais robusto, melhor blindado e confiável. O resultado foi o IS-152. Esse sucessor tinha chapas de aço mais espessas, suspensão reforçada e um interior um pouco mais amplo, embora ainda sufocante. Já não era apenas um apoio, agora podia liderar ataques com mais confiança. A doutrina também mudou. Nas cidades, os pelotões de infantaria avançavam colados aos IS-152,
protegendo seus flancos das equipes alemãs com lança-foguetes, enquanto o monstruoso canhão arrasava qualquer resistência. Alguns protótipos até testaram canhões de alta velocidade para melhorar a capacidade antitanque, mas a essência se manteve: blindagem pesada, potência brutal e um impacto que espalhava terror. O ISU-152 tornou-se um símbolo do poder soviético. Nada preciso, nada refinado, mas absolutamente demolidor. O que começou como uma solução improvisada em plena crise transformou-se em um ícone da frente oriental. Com o fim da guerra, o panorama mudou. Os tanques modernos eram mais rápidos, versáteis e capazes de cumprir várias funções ao mesmo tempo. As bestas lentas e especializadas, como o Su-152 ou o ISU-152, já não representavam o futuro. A União Soviética apostou nos carros de combate principais, com torre giratória, mobilidade e capacidade de adaptação a qualquer combate. E, ainda assim, o legado do mata-bestas permaneceu vivo. O IS-152 continuou em serviço por anos, até mesmo no início da Guerra Fria. Mais de 4.000 unidades foram produzidas antes que sua fabricação fosse encerrada em 1947. Várias foram mantidas como reservas estratégicas, exibidas em desfiles e até cogitadas para modernizações. Sua época havia terminado, mas sua marca era indelével. O Su-152 não foi uma maravilha de engenharia, nem um projeto elegante. Era tosco, improvisado, violento. Um remendo de guerra que cumpriu seu objetivo: oferecer um golpe devastador no momento mais crítico. Não estava destinado a ser lenda, nem a derrotar tanques, nem a reescrever táticas. Mas fez tudo isso porque, embora tenha surgido da necessidade e da pressa, conseguiu o que ninguém esperava: enfrentar de igual para igual os blindados mais temidos da Alemanha e fazê-los cair. O mata-bestas era feio, lento e implacável, mas cada vez que disparava, o campo de batalha mudava. Não porque fosse a melhor máquina, mas porque foi a adequada no pior dos momentos. E isso o tornou inesquecível.